Toca Livros e Citadel Editora apresentam O Bom Lucro, de Charles G. Koch, narrado por Ricardo Koch Mancini. Este audiolivro contém material de apoio que pode consistir em imagens, tabelas ou gráficos. Para acessá-los, basta conferir no site tocalivros.com ou em seu aplicativo da Toca Livros, procurando pelo título no link de busca. O referencial do material é indicado dentro da narrativa para que você possa usufruir melhor. Dedico este livro a Liz, minha esposa há 43 anos. Se eu tivesse procurado em todo o mundo, não teria conseguido encontrar parceira melhor. Amorosa, compreensiva, inteligente, corajosa e uma constante fonte de alegria. Parte 1. Introdução. Uma filosofia de ganha-ganha. A possibilidade de homens viverem juntos em paz e em benefício mútuo, sem ter de concordar quanto a objetivos concretos comuns e limitados unicamente por normas abstratas de conduta, foi talvez a maior descoberta já feita pela humanidade. Friedrich Hayek. Paz e benefício mútuo. São esses os requisitos básicos para a vida em sociedade e em nível individual para o sucesso, tanto o seu quanto o meu. Junto com aquelas regras abstratas de conduta, tão admiradas por Friedrich Hayek, economista ganhador do Prêmio Nobel, eles refletem o objetivo geral do meu sistema de gerenciamento de negócios: que todos saibam fazer o que é certo e se sintam motivados a agir assim, sem instruções explícitas ou regras detalhadas demais. Como presidente executivo da Koch Industries, Inc., tenho orgulho de trabalhar com pessoas éticas que se ajudam ao ajudar a melhorar a vida das pessoas. Dedico-me a buscar apenas um certo tipo de lucro, aquilo que chamamos de bom lucro. Quando me refiro a bom lucro, não quero dizer altas margens ou alta rentabilidade do capital. O que considero como bom lucro vem do empreendedorismo com princípios. Criar mais valor para nossos clientes, consumindo menos recursos e sempre agindo dentro da lei e com integridade. O bom lucro acontece quando contribuímos com a sociedade, e não quando há assistência corporativa ou outras formas de tirar vantagem das pessoas. Cria-se mais valor para os clientes dentro do cenário descrito por Hayek no início do capítulo. Um valor que maximize a liberdade dos funcionários, obrigados a seguir apenas por regras abstratas de conduta. É assim que procuramos administrar a Koch Industries. No início dos anos 1990, quando a Koch Industries apresentou seu sistema de gestão, o gerenciamento baseado no mercado, GBM, para a nossa fábrica de metal perto de Bergamo, na Itália, os líderes sindicais reagiram com preocupação. Talvez isso funcione nos Estados Unidos, mas não vai funcionar aqui na Itália. Aqui os gestores pensam, os trabalhadores trabalham. Vocês estão nos pedindo para fazer o trabalho dos gestores. É essa mentalidade que compromete o sucesso, o bem-estar geral e o desenvolvimento e a realização dos indivíduos. Preferimos olhar para os negócios com uma mentalidade de ganha-ganha, que foi a filosofia orientadora subjacente ao sistema GBM que começamos a desenvolver em meados dos anos 1960. Esse sistema permitiu que a Koch crescesse extraordinariamente. Na verdade, ele foi um elemento essencial para transformar uma empresa avaliada em 21 milhões de dólares em 1961 em uma avaliada em 100 bilhões de dólares em 2014. Essa cifra de 100 bilhões de dólares é proveniente das estimativas da Forbes a respeito do meu patrimônio e do patrimônio do meu irmão David. Como mostrado na tabela de crescimento da Koch comparado ao S&P 500, presente no material de apoio 1, um investimento de $1.000 na nossa empresa em 1960 teria um valor contábil de 5 milhões de dólares hoje, presumindo que os lucros distribuídos tivessem sido reinvestidos, um retorno 27 vezes maior do que o que um investimento equivalente teria obtido no S&P 500.
Vale notar que o crescimento rápido do valor da nossa empresa persistiu mesmo após termos nos tornado uma empresa de grande porte, com mais de 100 mil funcionários. Tais resultados são incomuns entre as grandes empresas. Em 1917, por exemplo, a Forbes elaborou sua primeira lista das maiores empresas dos Estados Unidos. E 96 anos depois, apenas 13 dessas empresas ainda existiam independentes, e apenas 7 delas permaneciam entre as 100 maiores do país. Apesar de todos os seus ativos e recursos, a maioria das maiores empresas do país não conseguiu manter o ritmo. Qual é o segredo da Coke? Acredito que seja o gerenciamento baseado no mercado, nosso sistema exclusivo de gestão, que nos permitiu manter o ritmo ao longo de meio século de mudanças drásticas. Nas décadas em que começamos a desenvolver esse sistema, os preços da energia elétrica subiam e baixavam em ciclos recorrentes. A concorrência global se intensificou. O mapa geopolítico do mundo foi redesenhado. O volume de regulações e litígios disparou. Novas tecnologias transformaram as empresas e os negócios e o ritmo da inovação acelerou-se. Mas o GBM nos ajudou a lidar com tudo isso, ao mesmo tempo em que mantínhamos o bom lucro. Bom porque era impulsionado por uma relação voluntária e mutuamente benéfica com nossos clientes. Não atuamos com o governo, pedindo que influencie ou subsidie o que vendemos. Isso seria um lucro ruim. Em vez disso, lucramos ao criar valor para os clientes, para a sociedade, para nossos parceiros e para todos os funcionários que contribuem conosco. Esse é o bom lucro. Seguindo adiante, a visão da Coke é dobrar os lucros em média a cada 6 anos por meio da aplicação do gerenciamento baseado no mercado, que é descrito em detalhes nos capítulos deste livro. Como a maioria das pessoas, interesso-me pelo bem-estar não apenas da minha família e de mim mesmo, mas também dos outros. Obviamente, eu e minha família nos beneficiamos do sucesso da Coke Industries, assim como as mais de 100 mil pessoas que a Coke emprega ao redor do mundo em mais de 60 países, incluindo China, México, Índia, Japão, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Singapura, Brasil e Malásia. Bem como todas as pessoas que têm fácil acesso a inúmeros produtos e serviços de valor por causa das iniciativas e das descobertas da Coke. Dentre essas pessoas, incluem-se aquelas que se beneficiam da disponibilidade imediata de combustíveis de qualidade, inclusive biocombustíveis, com os quais alimentam suas empresas, aquecem e resfriam suas casas e abastecem seus veículos. Incluem-se aquelas que tiveram a vida facilitada por conta de inovações que tornaram as lavouras mais produtivas, as calças jeans mais confortáveis, os tapetes mais duráveis e as fraldas mais absorventes e elásticas. Incluem-se as pessoas que apreciam os benefícios higiênicos dos dispensadores automáticos de papel toalha e sabonete nos banheiros públicos, e de telefones celulares menores e mais leves em virtude de conectores melhores. Atendemos aos desejos dos consumidores sempre que temos competência para tanto, e o consumidor confirma esse valor quando nos permite lucrar. E há muito mais valor a ser criado pela Coke no futuro. Em 2007, expliquei o nosso sistema de gestão em um livro chamado A Ciência do Sucesso. Quando o escrevi, o valor contábil da Coke Industries, ajustado para a distribuição de lucros, era cerca de 2.000 vezes maior do que em 1961, quando voltei para minha casa em Wichita, no Kansas, para trabalhar para o meu pai. Como mencionei anteriormente, o valor contábil ajustado é atualmente 5.000 vezes maior. Mesmo durante a grande recessão de 2008 e suas consequências, um dos piores períodos econômicos desde a Grande Depressão, a Coke Industries mais do que duplicou seu patrimônio líquido e aumentou sua força de trabalho em mais de 40%. As empresas estão sempre pleiteando tratamento especial, mas durante aquela recessão, muitas delas aumentaram ainda mais a pressão por favores do governo. Fizeram isso de maneira muito eficaz, mas às custas dos contribuintes e consumidores, e prejudicando fraudulentamente seus concorrentes. Com frequência, os governantes em Washington escolhem quem sai ganhando e quem sai perdendo na economia. Isso se chama assistência corporativa,
e é o oposto da liberdade e do bom lucro. Já gastei muita energia e recursos falando sobre os perigos dos lucros obtidos por meio da coerção, sendo essa a antítese da filosofia do nosso gerenciamento baseado no mercado. O gerenciamento baseado no mercado privilegia o empreendedorismo ético no lugar da assistência corporativa, a virtude no lugar do talento, o desafio no lugar da hierarquia, a vantagem competitiva no lugar de cargos e as recompensas por criação de valor de longo prazo no lugar de gestão focada em orçamentos. O GBM permitiu que a Coke difundisse o bem-estar entre seus funcionários, entre todos aqueles que se beneficiam de nossos produtos e serviços e entre todos que se beneficiam dos recursos preservados pela nossa maior eficiência e criatividade. Ninguém melhor para decidir quais produtos e serviços são valorizados pelos clientes do que eles próprios. Ao dedicar-nos a satisfazer o que desejam, demonstramos respeito por eles. É isso que gera bom lucro. O lucro ruim provém do desrespeito ao cliente ao fazê-los subsidiar nossa empresa com seus impostos e preços elevados, mandando pelo ralo todo o bom lucro que outras empresas poderiam obter. É por isso que nossa empresa se opõe a subsídios do governo, tais como isenções fiscais, tarifas de importação, restrição de exportações, exigências, regulações anticoncorrenciais e auxílios financeiros, inclusive aqueles que, à primeira vista, poderiam parecer benéficos para nós. A assistência corporativa alivia a pressão construtiva sofrida pelos seus beneficiários para que inovem e criem valor para a sociedade, prejudica os concorrentes não subsidiados por coerção e limita as escolhas disponíveis aos consumidores. Claro, quando os mercados são distorcidos pela assistência corporativa, a Coke se obriga a lidar com essas distorções para se manter competitiva. Por exemplo, como quase todo mundo, beneficiamo-nos de isenções fiscais legítimas. A maioria dos subsídios, no entanto, como tarifas de importação, restrições de exportação e regulações anticoncorrenciais e exigências, é consagrada em lei e não é opcional. Defendemos que sejam eliminadas todas essas distorções, mesmo aquelas das quais nos beneficiamos atualmente, como exigências legais para o etanol, restrições à exportação de petróleo bruto e gás natural e tarifas de importação. Como produtor de etanol e grande consumidor de petróleo bruto e gás natural dos Estados Unidos, obtemos lucros de curto prazo a partir dessas distorções do mercado. Mas regras assim, que não geram bom lucro, deixam todos em situação pior no longo prazo, inclusive nós mesmos. Sociedades livres, baseadas no respeito pelo que as pessoas valorizam, são as mais prósperas. Países prósperos como a Nova Zelândia e a Suíça, embora não sejam perfeitos, garantem os direitos individuais de todos, inclusive os direitos de propriedade. Eles permitem que todos expressem suas ideias e que os mercados funcionem livremente, melhor do que a grande maioria dos países do mundo. Sociedades que não abraçam a liberdade acabam sendo menos prósperas. A Venezuela é um país rico em recursos naturais, mas apenas 14 anos de um governo socialista foram suficientes para que hoje enfrente racionamento de alimentos, eletricidade e outros itens básicos. Desde a antiguidade até os dias de hoje, as melhores sociedades, bem como as melhores empresas, sempre foram aquelas que se basearam na liberdade, em que os indivíduos podiam melhorar suas vidas ao melhorar a vida dos outros. Essa liberdade permite que os empreendedores descubram as melhores formas de usar os recursos para encontrar o que as pessoas valorizam através de meios econômicos. Por exemplo, quando a tecnologia de transmissão de dados por fibra ótica foi desenvolvida, as empresas de transmissão começaram a substituir seus antigos cabos elétricos por cabos de fibra ótica, aumentando a capacidade e a velocidade, e liberando mais cobre para ser usado para outros fins. Isso melhorou muito os custos, a velocidade e a qualidade da transmissão de imagens, voz e dados, gerando assim um bom lucro. Quando se permite que os sinais econômicos direcionem as ações, as pessoas passam a entender o que tem valor para os outros e a magnitude desse valor. Elas então se motivam a substituir sistemas antigos por outros novos, que melhorem a vida das pessoas.
É por isso que o mundo abandonou os computadores mainframe para adotar laptops e tablets, não por causa de algum subsídio ou exigência do governo, mas porque os consumidores mostraram que valorizavam mais esses do que aqueles. Se o mercado sinalizasse que os consumidores valorizam mais a energia proveniente de painéis solares do que a energia gerada a partir do petróleo e do gás natural, o setor de energia solar não precisaria obter lucros por vias políticas, como fez a Solindra, ao buscar subsídios de consumidores de energia e contribuintes. O setor de energia solar, como qualquer empresa, deveria se esforçar para obter lucros por vias econômicas, em vez de fazê-lo de maneira forçada. Na Coke, frisamos a importância de buscar incessantemente a inovação e substituir produtos, serviços e métodos antigos por métodos novos e melhores, como os dispensadores automáticos de papel toalha e sabonete da Georgia Pacific. A GP está atualmente trabalhando em sistemas que previnem infecções, enviando alertas a profissionais da saúde caso se esqueçam de higienizar as mãos antes de atender um paciente. Esse é outro exemplo de nossa destruição criativa dinâmica, discutida no capítulo 3, e de como obtemos lucros a partir dela, pois, ao reduzir a transmissão de infecção hospitalar, é possível reduzir a necessidade de leitos e medicamentos. Toda melhoria é ruim para o negócio de alguém, mas não se pode contestar que menos infecções são benéficas para a sociedade como um todo. Os processos petroquímicos superiores desenvolvidos pela Invista na fabricação de nylon são outro exemplo. A Invista, comprada pela Coke em 2004, é uma das maiores produtoras de fibras, polímeros e intermediários químicos. Estamos trabalhando para substituir alguns de seus processos por outros processos biológicos mais eficientes, liberando mais recursos para serem usados em outras atividades. Os novos processos vão poluir menos, demandar menos energia e gerar menos subprodutos. Esses processos biológicos podem causar perturbação, tornando algumas de nossas atuais fábricas obsoletas, acarretando perdas e demandando mudanças organizacionais. Mas, em longo prazo, as fábricas antigas serão substituídas por outras ainda melhores, e são os consumidores e a sociedade como um todo que se beneficiarão de produtos de nylon mais baratos e mais ecologicamente corretos em suas roupas, carros e eletrodomésticos. Isso gera lucro para o empresário que agrega valor para o consumidor. O GBM nos leva a buscar entender as necessidades não atendidas dos clientes e a encontrar maneiras de satisfazê-las. Esforçamo-nos para fazer mais rápido e melhor do que os nossos concorrentes atuais e potenciais, o que exige que melhoremos constantemente nossas atuais competências, como vendas, marketing, operações, distribuição, finanças, tecnologia e P&D. O GBM também exige que agreguemos novas competências com mais rapidez do que a concorrência. Por exemplo, a aquisição da Invista e da GP possibilitou que desenvolvêssemos competências de branding e de marketing para o consumidor que nos abriram novas oportunidades em negócios já existentes e em aquisições futuras. Quando me pedem para compartilhar os princípios do GBM com outras empresas e organizações, faço com prazer. Não acredito que o sucesso dos outros vai diminuir o nosso próprio sucesso. Pelo contrário, no GBM todos saem ganhando. Mas o GBM não é uma receita de um molho secreto. Não se trata de uma lista de tarefas, nem é um pacote de slogans para pensar fora da caixa, que pode ser implementado após um seminário de um dia. O GBM não é apenas mais um sistema de gestão da moda que não chega a lugar nenhum. Chega de slogans, exigiu o teórico da administração W. Edwards Deming, após testemunhar diversas fábricas repletas de cartazes que exortavam melhorias de todos os tipos. Para ele, os slogans apenas confirmam o que os funcionários já desconfiam, que os gestores não sabem o que estão fazendo. Vimos muito valor no sistema de Deming, mas achamos que era limitado demais para abarcar todos os requisitos necessários para o sucesso de um negócio. O GBM ajuda os funcionários a responder melhor à pergunta como, e vai ainda mais longe. Ele os ajuda a analisar o que a empresa deveria fazer para também criar mais valor para a sociedade. Portanto, o leitor deve ficar avisado.
O GBM é extremamente poderoso, mas aplicá-lo com eficácia não é simples nem fácil. Depois de mais de 5 décadas desenvolvendo e aplicando seus princípios na Coke, aprendi que não basta apenas memorizar sua metodologia ou aprender a se virar com sua caixa de ferramentas metafórica. É essencial entender os princípios subjacentes de forma suficiente para conseguir adaptar tais ferramentas para resolver o problema. Para aplicar corretamente o GBM, é necessário internalizar seus princípios em todos os níveis da organização, sobretudo na liderança. Se você nunca na vida balançou um taco de golfe ou dirigiu um carro, a teoria e as instruções só vão levá-lo até certo ponto. Você precisa, de fato, segurar em um taco ou em um volante até que consiga realizar as atividades de maneira automática. Aquilo precisa se tornar instintivo para você. Da mesma forma, o GBM exige a capacidade de conduzir seus negócios sem nem mesmo ter que pensar nos seus mecanismos. Alguns aspectos centrais do GBM, como a ênfase nos valores e no empreendedorismo, são legados do meu pai, Fred Koch, um norte-americano de primeira geração. Um homem que conquistou tudo com as próprias mãos, com ares de John Wayne, tendo ele próprio exemplificado muito dos aspectos centrais da nossa cultura e que não podem ser ensinados em um breve tutorial. O valor do trabalho árduo, de integridade, de humildade e uma dedicação ao aprendizado que levou por toda a vida. Quando seus negócios se tornaram lucrativos, ele passou a dedicar seu tempo livre à leitura e às atividades na fazenda, sem viver uma vida de ostentação. Apesar de sua inteligência, ele era o tipo de homem que estava pronto para admitir o que não sabia e prezava a honestidade acima de tudo. Ele deu seu melhor para transmitir esses valores aos seus filhos. Alguns antigos relatos sobre a minha adolescência, que me descreviam como rebelde e esquentadinho, não são de todo ficção. Aos 20 anos e cheio de ideais, tornei-me um entusiasta da urgência de encontrar soluções para os problemas humanos baseados na liberdade, ainda que as soluções fossem radicais. Quando comecei a trabalhar com meu pai, em 1961, eu tinha 2 objetivos. Um deles era ajudar a construir uma empresa grande, inovadora e ética, dedicada a criar valor real e obter bom lucro. Sob a liderança do meu pai, a empresa chegou a valer 21 milhões de dólares, e achei que pudéssemos melhorar ainda mais. Na verdade, logo depois que entrei, estampei minha visão de crescimento para a empresa. Em 2013, havíamos excedido 70 vezes o meu objetivo para a vida toda. Meu outro objetivo era descobrir os princípios que permitem que as pessoas prosperem ao viverem e trabalharem juntas. Nesse aspecto, fui influenciado por minha mãe, que tinha um profundo senso de obrigação de ajudar a todos que a procurassem. Ela personificava um apreço íntegro pela comunidade, que para mim reflete a visão de Adam Smith. E daí resulta que sentir muito pelos outros e pouco por nós mesmos, restringir nossos afetos egoístas e cultivar os benevolentes, constitui a perfeição da natureza humana. E somente assim se pode produzir entre os homens a harmonia de sentimentos e paixões em que consiste toda a sua graça e propriedade. Para Smith, esse ideal só poderia ser alcançado por meio da contenção voluntária do nosso próprio egoísmo. Meu pai me ajudou a enxergar as consequências adversas do comunismo de tentar coibir essa perfeição da natureza humana. Concordo com ele sobre os horrores do comunismo, os quais ele testemunhou pessoalmente enquanto construía fábricas na União Soviética sob o comando de Stalin. Mas nos anos 1960, minha filosofia sobre o papel do governo divergiu da dele. Isso começou a acontecer porque eu passava a maioria das minhas noites tranquilo em Wichita, lendo e estudando. Apesar da minha formação em engenharia, também estudei matemática, física e química no MIT. Aprendi que vivemos em um universo ordenado e que o mundo natural é regido por certos princípios. Para sobreviver e prosperar, as pessoas devem compreender e respeitar tais princípios. Por exemplo, a terceira lei de Newton diz que para toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ignoramos as leis de Newton por nossa própria conta e risco.
Comecei a me perguntar se havia também princípios que regiam o bem-estar social. Procurei ler tudo o que pude encontrar sobre o assunto em todas as disciplinas relevantes, como história, economia, filosofia, ciência, psicologia, sociologia e antropologia. Descobri que o que essas disciplinas tinham em comum era que todas explicavam como os diferentes sistemas sociais aumentavam ou diminuíam o bem-estar das pessoas. Estudei os antigos gregos e romanos, os escolásticos medievais, a Idade de Ouro holandesa, o Império Britânico e outras civilizações importantes. Como nas ciências exatas, ficou óbvio que os humanos ignoram, por sua própria conta e risco, os princípios fundamentais de como viver e trabalhar melhor. Minhas leituras abrangiam todo o espectro filosófico, da esquerda à direita, e tudo o mais que estivesse no meio do caminho. Descobri que minha própria orientação política era muito mais complexa do que um simples conservador ou liberal no sentido contemporâneo das palavras. Platão, Aristóteles, John Locke, Adam Smith, Will Durant, Karl Marx, Vladimir Lenin, John Maynard Keynes e Karl Popper, todos causaram fortes impressões em mim, algumas boas, outras ruins. Autores como F. A. Harper, Friedrich Hayek, Abraham Maslow, Ludwig von Mises, Michael Pollan e Thomas Sowell foram particularmente úteis para que eu pudesse compreender os princípios que regem o bem-estar na sociedade. Lembro-me vividamente dos primeiros livros transformadores com quais me deparei: Why Wages Rise, de F. A. Harper, e Ação Humana, de Ludwig von Mises. Bald Harper, como ficou mais conhecido, foi um professor da Universidade Cornell que demonstrou que obrigar empresas a pagar aos seus funcionários mais do que o valor de sua produção não resulta em funcionários mais ricos, como seria de se imaginar. Em vez disso, resulta em desemprego que, por sua vez, reduz a produção e o bem-estar geral. Harper demonstrou que os salários reais são determinados pela produtividade do trabalho. Políticas que comprometem essa relação entre produção e salários acabam apenas comprometendo o bem-estar. Para toda ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Quanto maior a discrepância entre salários e produção, maior será o desemprego resultante. Essa discrepância pode ajudar a transformar uma recessão em depressão, como de fato aconteceu em 1929, depois que o presidente Herbert Hoover cometeu o erro, entre muitos, de pressionar os patrões a pagar salários artificialmente altos enquanto os preços estavam em queda. Porém, ao contrário, o bem-estar humano é maximizado quando se permite que os empregadores e empregados façam acordos salariais voluntários e não coercivos. Quanto mais produtivo o empregado for, mais o patrão irá pagar para mantê-lo na empresa. Em outro livro transformador da minha juventude, Mises, um professor convidado da Universidade de Nova York, demonstrou em profundidade e alcance inéditos que uma sociedade livre, baseada em um escrupuloso respeito pela propriedade privada, em um Estado de direito consistente e na liberdade de trocar livremente bens e serviços, é o sistema mais favorável ao bem-estar humano, ao progresso, à civilidade e à paz. Em sua obra-prima Ação Humana, Mises constrói uma brilhante visão de como as pessoas podem viver e trabalhar melhor juntas. Ele começa pensando em respostas para perguntas básicas como sabemos das coisas? E como sabemos o que é verdadeiro e o que é certo? Quanto mais livros eu lia, mais eu aceitava com fervor a verdade de que, para que haja um bem-estar humano generalizado, é necessário haver um sistema que defina com clareza e proteja os direitos de propriedade privada, permita que as pessoas se expressem livremente sem intimidação ou repercussões legais, evite interferir nos acordos e trocas de agentes privados e permita que os preços sejam determinados pela ação humana, e não por noções arbitrárias sobre quanto as coisas deveriam custar. Dar às pessoas a liberdade para que defendam seus próprios interesses, dentro dos limites da conduta legal, é a melhor e única maneira sustentável de conquistar progressos sociais. Para que os indivíduos se desenvolvam e tenham a chance de ser felizes,
Eles devem ser livres para fazer as próprias escolhas e cometer os próprios erros, e não ser forçados a aceitar escolhas feitas para eles por outras pessoas. Enquanto eu absorvia essas ideias e cuidava dos meus negócios, percebi que esses princípios eram fundamentais para o benefício não apenas das sociedades, como aprendi em meus estudos interdisciplinares, mas também das empresas, que são basicamente pequenas sociedades. Ao me deparar com um desafio no trabalho, como um custo irrecuperável ou uma desvantagem competitiva, comecei a reagir tendo em mente os princípios de uma sociedade livre. E, é claro, vi um conceito de cada vez, que os princípios que regiam a sociedade também se aplicavam às empresas. A experiência obtida e as lições aprendidas à medida que inovávamos, tropeçávamos, vencíamos e crescíamos, permitiram que a nossa filosofia e a prática do gerenciamento baseado no mercado evoluíssem e melhorassem. Esperamos que sempre continue assim. Desde que a Ciência do Sucesso foi publicado, a Coke continuou a adaptar os desafios da destruição criativa com paixão e intensidade. Modificamos a nossa visão, entramos em novos negócios, construímos novas competências e expandimos e melhoramos muito nossas iniciativas de inovação. Aumentamos significativamente o tamanho das nossas equipes de trabalho e mais do que dobramos o nosso patrimônio. Tudo isso só foi possível graças a uma notável melhoria na compreensão e aplicação do GBM em todas as nossas organizações. Fizemos mudanças não apenas na nossa visão, mas também em toda a nossa perspectiva de recrutamento e gestão, estágios, relações com as universidades, apoio a jovens oficiais do Exército, relações com escolas técnicas, sistema de remuneração, redes de criação de oportunidades, métodos para alcançar excelência em segurança e meio ambiente e programas de treinamento e aplicação do GBM. Adquirimos novas competências que nos agregaram valor por meio de aquisições de empresas como a Molex, uma das maiores fornecedoras globais de conectores e sistemas eletrônicos e via inovações. Este livro traz diversos conceitos, ideias, aplicações e recomendações importantes para a introdução do GBM que não estavam presentes no A Ciência do Sucesso. E, diferentemente de A Ciência do Sucesso, este livro traz um guia sobre como aplicar o GBM na sua própria empresa, seja ela qual for. Também fornece respostas diretas às perguntas e ideias errôneas sobre o GBM e a Coke, principalmente sobre os nossos sucessos e os nossos fracassos. O que permaneceu constante desde que A Ciência do Sucesso foi publicado é o nosso compromisso com o GBM. O objetivo continua o mesmo: permitir que uma empresa crie mais valor e impulsione a destruição criativa mais rápido e melhor do que qualquer concorrente, seja existente, seja potencial. Para que isso aconteça, os funcionários precisam saber o que fazer sem que lhes seja dito, algo que meus sócios em Bérgamo não conseguiam entender no início. Para que o GBM seja um sistema eficaz de resolução de problemas e captação de oportunidades, é necessário ter uma estrutura simplificada. Após muitas tentativas e erros, organizamos o GBM em 5 dimensões: visão, virtude e talentos, processos de conhecimento, direito de decidir e incentivos. Cada uma delas será explicada em seu próprio capítulo, mas segue abaixo um resumo de todas as 5. Visão. A nossa visão se baseia no que acreditamos ser o papel da empresa na sociedade: oferecer produtos e serviços que os clientes valorizem mais do que os seus similares, usando recursos de forma mais eficiente. Por consequência, buscamos obter lucros apenas beneficiando tanto nossos clientes quanto a sociedade em geral. Repito, é isso que chamamos de bom lucro. Virtude e talentos. Ter competências e inteligência é importante, mas podemos contratar os mais brilhantes mestres e doutores do mundo, e se eles não tiverem os valores adequados, iremos fracassar. Portanto, contratamos com base nos valores em primeiro lugar. O talento vem depois. Processos de conhecimento. Uma das nossas prioridades é fazer nossos novos funcionários entenderem que contestar seus chefes com respeito, caso acreditem ter uma resposta melhor, não é apenas permitido, é também obrigatório. E os supervisores têm a obrigação de criar uma cultura que permita contestações. Direitos de decisão.
Assim como os proprietários costumam cuidar melhor dos seus imóveis do que os inquilinos, quando um funcionário é dono de áreas de trabalho bem definidas, ele se orgulha e se responsabiliza pelos resultados, que acabam melhorando muito, sobretudo quando a função se encaixa bem em suas habilidades e competências. Incentivos. Na Coke, qualquer pessoa pode ganhar mais que seu próprio chefe se criar mais valor. Nosso objetivo é motivar todos os funcionários a maximizar suas contribuições, independentemente de qual cargo ocupem. Outra melhoria neste livro é a inclusão de estudos de caso que demonstram essas 5 dimensões. Com esses exemplos, ficará claro que o GBM utiliza tais conceitos de uma forma diferente do que a maioria dos outros livros de administração. Por exemplo, visão, para Coke, não é uma declaração estática e única dos objetivos e aspirações da empresa. É um conceito dinâmico, que sempre evolui com base em uma análise contínua de como podemos usar nossas competências para responder às novas oportunidades, para criar mais valor para nossos clientes e para a sociedade. Quando entrei na empresa do meu pai, em 1961, sua visão era restringir as atividades de extração de petróleo prioritariamente a Oklahoma, o que tranquilizou nossos principais clientes, as grandes petroleiras, e nos garantiu liquidez para pagar os impostos prediais e territoriais após a morte do meu pai. Essa era sua grande preocupação, pois ele acreditava que não viveria por muito tempo. Então, Sterling Varner, a segunda pessoa mais importante da indústria de extração de petróleo bruto, trabalhou comigo para persuadir meu pai a expandir sua visão para além de Oklahoma. A nova visão exigia que desenvolvêssemos novas competências, como transporte, vendas e negociação, para que pudéssemos aproveitar os descartes das grandes petroleiras e identificar nichos nos quais pudéssemos ser melhores do que eles. Mais tarde, ao identificar novas oportunidades para entregar valor para nossos clientes, aplicamos o que aprendemos com a extração de petróleo bruto à extração de outras commodities. A princípio, gás natural liquefeito e, em seguida, gás natural propriamente dito. Esse tipo de círculo virtuoso, que é central para a nossa visão, não cessou desde então. Estamos sempre refinando nossas competências, criando outras novas e encontrando novas oportunidades nas quais elas podem criar valor. Esse é um desvio da sabedoria tradicional da maioria das empresas, que se limitam aos setores que conhecem bem. Para realizar a nossa visão, também aplicamos as outras 4 dimensões harmoniosamente. Assim como o corpo humano é mais do que um conjunto de órgãos, o GBM é muito mais do que a soma de suas 5 dimensões. Quando essas 5 dimensões e seus conceitos subjacentes são compreendidos de maneira holística e aplicados de uma forma integrada e mutuamente fortalecedora, qualquer empresa pode ser transformada. O GBM aumenta a vitalidade das organizações ao ajudar todos os seus membros a entender que eles estão ali para criar valor. O GBM os ensina como podem fazer isso e os motiva para tanto. Escreva este livro para todos os leitores de negócios que anseiam ir além das anedotas, modismos e longas listas e que querem aprender a aplicar o GBM para gerar bom lucro para si mesmos, para suas empresas e para a sociedade como um todo. Quero que as empresas de todos os leitores prosperem tanto quanto a Coke, pois acredito que todos se beneficiam do poder gerador da destruição criativa. Espero que este livro seja ainda mais eficaz do que o meu primeiro, ao ajudar todos os leitores a seguir entendendo e aplicando o GBM para maximizar suas contribuições, realizar seu pleno potencial e beneficiar a si mesmos enquanto beneficiam outras pessoas. Outro público importante deste livro são os funcionários da Coke, os atuais e os futuros, que desejam saber como podem prosperar. Na Coke, descobrimos que qualquer funcionário pode nos ajudar a experimentar e melhorar nossa capacidade de obter resultados por meio do GBM. Na verdade, as inovações e contribuições propostas pelos funcionários representam a maior parte dos exemplos deste livro. Qualquer pessoa que se preocupe em melhorar o bem-estar humano pode encontrar valor neste livro, pois aprenderá que muito do que é feito de maneira imposta, com a intenção de deixar as pessoas em melhor situação, faz exatamente o oposto. Adam Smith expressou de melhor forma: ao buscar seu próprio interesse,
O indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. O sucesso da Koch Industries atraiu um interesse crescente naquilo que fazemos, em como fazemos e por que fazemos, tanto dos admiradores quanto dos críticos. Essa vigilância foi intensificada pelo aumento da visibilidade dos nossos esforços em educar e mobilizar as pessoas a defender políticas baseadas no mercado que aumentem o bem-estar humano para todos na sociedade, principalmente para os mais vulneráveis. Você pode se perguntar, como muitos já fizeram, por que Charles Koch se importa em ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas? Claro, o desenvolvimento e a prosperidade dos funcionários da Koch são de meu interesse. Mas para mim, ajudar os desprivilegiados, que são mais vulneráveis a práticas e políticas mal conduzidas pelo governo, a se erguerem é igualmente importante. Por que quero que outra pessoa, empresa ou organização melhore? A resposta é porque todos nós nos beneficiamos quando os outros lucram de maneira ética. O GBM é valioso porque tem um histórico comprovado de sucesso na Koch e é baseado em uma teoria válida e consistente que se integra e se aplica a todos os aspectos da organização. Certamente funcionou bem para a Koch Industries e não há motivo para que não funcione bem para outras organizações. Acredito que este livro será benéfico para qualquer pessoa ou organização ética que esteja se empenhando em criar valor real de longo prazo, em qualquer setor, profissão ou área de atuação. Estou convencido de que a correta implementação da nossa filosofia baseada no mercado foi a principal origem do nosso sucesso. Mas o desempenho anterior não garante futuros resultados. Para continuar atingindo um rendimento superior e obtendo bom lucro, devemos continuar melhorando nossa compreensão e aplicação do GBM. Assim como a economia de mercado continua testando maneiras cada vez melhores de oferecer às pessoas o que elas valorizam sem nunca estagnar, o GBM também é um processo contínuo de aprendizado e melhoria. Para todos os leitores deste livro que se empenham em entender e aplicar esses princípios, pelo bem de suas empresas e pelo bem-estar da humanidade, desejo todo o sucesso na jornada. Charles G. Koch, Wichita, Kansas, julho de 2015. Capítulo 1. O glorioso sentimento da realização. Lições que aprendi com meu pai. Lamentaria muito se você deixasse de sentir o glorioso sentimento da realização, e sei que você não irá me decepcionar. Lembre-se de que a adversidade costuma ser uma bênção disfarçada, e com certeza uma das melhores formas de fortalecer nosso caráter. Fred Koch. Você pode mandar em um holandês. Meu pai brincava sobre ele mesmo, mas não muito. Másculo, determinado e persistente são palavras que certamente descreveriam Fred Koch, que mergulhou de cabeça em inúmeros empreendimentos, alguns deles lucrativos, outros nem tanto. Seu pai, Harry, também gostava de assumir riscos, tendo emigrado da Holanda durante a adolescência, com pouco dinheiro no bolso e uma cabeça repleta de histórias de faroeste sobre a América. Seja a fama de teimosos merecida ou não, os holandeses libertaram-se do domínio espanhol em 1581, com sede de paz, tolerância, conhecimento e novas ideias. Durante a Era de Ouro holandesa, criaram a primeira bolsa de valores, atingiram o padrão de vida mais elevado do mundo, destacaram-se nas artes e nas ciências e mantiveram uma cultura pujante. Os holandeses prosperaram por causa da liberdade e de um sistema de vantagens mútuas, enquanto seus vizinhos europeus menos livres enfrentavam massacres e pobreza. Harry Koch chegou a Nova York como aprendiz de tipógrafo e aprimorou seu inglês enquanto trabalhava em jornais holandeses em Michigan e Chicago. Seu trabalho o levou a viajar pelo Mississippi, chegando a Louisiana e depois a Trinity, Austin e Galveston, no Texas. Em 1891, ele pegou a estrada rumo a Coná, onde comprou uma tipografia e um jornal semanal em dificuldades chamado Chief. Coná ficava em uma região muito pobre, então muitos dos clientes de Harry pagavam em parte com trocas.
Eles valorizavam as notícias e o espaço publicitário que o seu jornal oferecia e valorizavam seu patrocínio. Um exemplo de bom lucro no trabalho, o Tribune Chief, como passou a ser chamado, continua sendo publicado até hoje. Harry tinha um forte sotaque holandês e pronunciava o nome Cor com um CH suave e gutural. A pronúncia texana soava mais como o grasnar de um corvo. Anos mais tarde, alguém chamou meu pai em uma estação de trem e errou a pronúncia do seu nome no microfone, dizendo Fred Coke. Meu pai nunca gostou da versão texana, então adotou aquela pronúncia de imediato, fazendo assim uma grande contribuição para a fonologia norte-americana. Fred jogava futebol americano amador na escola secundária de Coná e era um excelente aluno e orador. Ele frequentou o Rice Institute em Houston, uma escola com bolsa de estudos integral naquela época, onde foi eleito representante de turma. Sempre pronto para assumir riscos que pudessem valer a pena, transferiu-se para o MIT, em Cambridge, Massachusetts, ao saber que haviam criado o primeiro curso de engenharia química. A anuidade no MIT, à época, era de cerca de $300. Antes de se mudar do Texas para Boston, Fred passou o verão limpando os conveses de um navio a vapor, um navio mercante sem cronograma de viagens definido, que navegava entre Nova York e Londres. Engenharia química era o curso ideal para Fred. Sua tese de conclusão de curso no MIT tratava de questões ambientais em uma fábrica de papel em Bangor, Maine, que coincidentemente mais tarde passou a pertencer à Georgia Pacific. A GP vendeu a fábrica, mas ainda detém a fábrica de gesso Acme, perto de Coná, onde meu pai trabalhou durante um verão. As oportunidades que surgiam na fábrica de Bangor, inclusive a rentável reciclagem de resíduos e a conservação de energia, foram importantes para o meu pai e continuaram sendo importantes para Coke, pois elas eram mutuamente benéficas para a nossa empresa e para as nossas comunidades. Tendo aprendido a lutar boxe com seu pai, Fred se tornou capitão da equipe de boxe do MIT. Enquanto minha mãe, jogadora de golfe, pescadora esportiva, caçadora e designer de joias, tinha uma coordenação motora excelente, Fred mais do que se virava com seus reflexos rápidos e espírito competitivo. Ele incentivava todos os 4 filhos a aprenderem as habilidades necessárias para lutar boxe. Embora o boxe seja um dos meus esportes olímpicos preferidos, nenhum de nós levou o esporte adiante. Meu irmão, Frederick, sempre preferiu a arte aos esportes e acabou indo estudar ciências humanas em Harvard e artes cênicas em Yale. Uma das épocas mais divertidas da minha vida foi quando joguei rugby no MIT em um time que ganhou 2 campeonatos. Meus irmãos David e Bill entraram para o time de basquete do MIT. David se tornou capitão e participou da Liga Universitária Junior All-American. Em 1962, ele quebrou um recorde marcando 41 pontos em um jogo, recorde que ele manteve por 46 anos. Após a faculdade, meu pai conseguiu um emprego na Texaco, que então se chamava Texas Company, como pesquisador químico na refinaria de Port Arthur, no Texas. Depois trabalhou por algum tempo como engenheiro químico para a Gasoline Products Company, uma empresa líder no desenvolvimento do processo de refino em Kansas City. A grande oportunidade de Fred como engenheiro aconteceu em 1924, quando seu colega do MIT, Carl de Ganal, o recomendou para uma vaga em que teria que projetar e construir uma refinaria na Inglaterra, em uma propriedade do pai de Ganal, um homem chamado Charles. Assim como a família Coke, a família de Ganal havia emigrado da Europa nos anos 1800 e acabado se estabelecendo no Texas. Charles de Ganal era uma pessoa incrível, um empreendedor excepcional de grande integridade e compaixão. As orientações dadas a meu pai, que era um sujeito de 24 anos de idade com pouca experiência profissional e pouquíssimos contatos, mudou a vida de Fred. Meu pai tinha um absoluto respeito por Ganal, tanto que me batizou em sua homenagem. O respeito era mútuo. Fred Coke é o melhor engenheiro químico do mundo, Ganal escreveu anos mais tarde, com seu par de lobos cerebrais mais geniais do que os de qualquer outro jovem que eu conheça.
Meu pai circulava num ambiente de boas pessoas e causava uma genuína boa impressão, tanto na abastada família Ganal, quanto em Sterling Warner, cujos pai e avô atuavam na indústria do petróleo. Ele não se importava com o status social, tratava todos de forma coerente com seus valores. Provavelmente fosse um reflexo do seu caráter o fato de boas pessoas quererem estar com ele e lhe oferecerem boas oportunidades de trabalho. Em 1925, a experiência de Fred no MIT, seu cérebro genial e seu dom de lidar com as pessoas lhe renderam frutos novamente. Outro antigo colega de turma, Doug Keefe, o convidou para trabalhar em uma empresa de construção e engenharia em Wichita, no Kansas, que Keefe havia lançado com Lewis Winkler. Fred aceitou, pagando $300 para se tornar sócio com igual participação. 3 meses depois, quando Keefe saiu de repente para ir atrás de outra oportunidade, nasceu a Winkler Koch Engineering Company. Os primeiros 2 anos foram difíceis para a Winkler Koch. Como a empresa não tinha qualquer tecnologia própria ou capital para vender projetos completos, incluindo design, compra de equipamentos e administração da obra, só conseguia assumir pequenos trabalhos de engenharia. Por um tempo, meu pai ficou, como ele dizia, sem um tostão, e tinha que dormir em uma cama improvisada no escritório. Os negócios melhoraram em 1927, quando Fred desenvolveu um processo de craqueamento térmico mais eficiente para transformar petróleo pesado em gasolina. Era mais barato, rendia mais e implicava menos tempo de inatividade do que o processo concorrente. Após o êxito da instalação na nova refinaria Rock Island de L.B. Simons, em Duncan, Oklahoma, a Winkler Koch vendeu em média uma nova instalação a cada 7 semanas pelos 2 anos seguintes. O sucesso da Winkler Koch na venda desse processo para refinarias independentes inevitavelmente chamou a atenção das grandes petroleiras, que haviam unido seus processos de produção de gasolina para controlar a tecnologia. Essa associação, chamada de Patent Club, cobrava royalties das petroleiras independentes a um valor de 30 centavos por barril, em uma época em que a gasolina era vendida por pouco mais de $3 por barril, no varejo. O novo processo do meu pai, por outro lado, não cobrava royalties, aumentando ainda mais o interesse das refinarias independentes. Em 1929, o Patent Club, preocupado com o aumento de competitividade das independentes, abriu 40 processos de infração de patente contra a Winkler Koch e contra quase todos os seus clientes. Esses processos paralisaram os negócios da empresa nos Estados Unidos e em grande parte da Europa. A sobrevivência dos negócios da Winkler Koch dependia da construção de fábricas em outros países, sobretudo na União Soviética, onde construiu 15 unidades de craqueamento entre 1929 e 1931. Por conta do contrato com os soviéticos, a Winkler Koch viveu seu período de maior sucesso financeiro durante os anos iniciais da Grande Depressão. Mesmo assim, Fred sempre desconfiava dos soviéticos e exigia pagamento antecipado de 90% do valor do contrato. Os engenheiros soviéticos que trabalhavam com meu pai confirmaram seu medo de fazer negócios na União Soviética e do comunismo em geral, quando lhe contaram seus planos e métodos para fazer uma revolução mundial. Stalin acabou expulsando quase todos os colegas soviéticos de Fred, junto com outras dezenas de milhões de pessoas. Meu pai descrevia a União Soviética como uma terra de fome, miséria e terror. Por causa da sua experiência naquele país, ele se tornou anticomunista fervoroso pelo resto da vida. Chegou até mesmo a entrar para a John Birch Society e me incentivou a fazer o mesmo. Eu concordei, mas permaneci por apenas alguns anos, porque, como Hayek, eu sentia que o comunismo era mais um erro intelectual do que uma conspiração que precisava ser denunciada. O Patent Club passou 23 anos processando a Winkler Koch, mas obteve sucesso apenas uma vez. E até mesmo esse veredito foi anulado após descobrirem que o juiz havia sido subornado. Esse comportamento chocante e o escândalo decorrente levaram as grandes petroleiras a doar sua empresa de desenvolvimento de processos, a Universal Oil Products, para a American Chemical Society.
A Winkler Koch respondeu judicialmente, chegando a um acordo no valor de $1,5 milhão em 1952. Apesar da vitória, o conselho que meu pai me dava era: nunca processe. Os advogados ficam com 1/3, o governo fica com 1/3 e você fica com a sua empresa destruída. Tentei seguir seu conselho e recorri à justiça pouquíssimas vezes. Infelizmente, ele se esqueceu de me dizer como evitar ser processado, inclusive por membros da minha própria família. Mas falaremos sobre isso mais adiante. A fundação da Koch Industries. O final dos anos 1930 trouxe mais dificuldades para os negócios de engenharia do meu pai. A Grande Depressão estava em curso e os processos do Patent Club o impediam de colher os benefícios do seu processo de craqueamento térmico nos Estados Unidos. Então, Fred intensificou a procura por outras oportunidades de negócios. Novamente, sua boa reputação lhe veio bem a calhar. A Globe Oil and Refining Company, uma das maiores refinarias independentes e um dos melhores clientes da Winkler Koch, decidiu construir uma refinaria com capacidade de processamento de 10.000 barris por dia no rio Mississippi, próximo ao Wood River, em Illinois, cerca de 24 quilômetros acima de St. Louis. O proprietário da Globe, E.A. O'Shaughnessy, queria sócios para reduzir o risco e agregar competências ao empreendimento. O primeiro sócio atraído foi Hank Ingram, dono de uma das maiores frotas de balsas do Mississippi, que podia facilmente transportar petróleo bruto e produtos da e para a refinaria. Em seguida, convidou Fred para projetar e operar as instalações. Meu pai concordou, sob a condição de ser dono de uma parcela significativa da empresa. Fred pagou $230 mil em 1940 por 23% da Wood River Oil and Refining Company, Inc., empresa que acabaria se tornando a Koch Industries. O'Shaughnessy e Ingram detinham 33% cada, e 2 funcionários da Globe, que atuavam no fornecimento de petróleo bruto e na venda de produtos para Wood River, detinham 5% cada. A refinaria foi concluída e começou a operar em 1941. Seus proprietários nem imaginavam o que estava prestes a acontecer. A Segunda Guerra Mundial induziu o Congresso a aprovar 4 projetos de lei sobre lucros excessivos entre 1940 e 1943, com alíquotas que variavam de 25% a 95%. O resultado disso foi que, durante os anos da guerra, a alíquota do imposto de renda pago pela Wood River era de aproximadamente 70%. Esse imposto confiscatório não impediu o governo de pressionar a Wood River a produzir cada vez mais combustível de alta octanagem para a aviação. Além disso, como ocorria com todas as matérias-primas naquela época, era difícil obter petróleo bruto, por causa da escassez dos tempos de guerra. Os conflitos que surgiram entre os principais acionistas não foram, portanto, nenhuma surpresa. Um desses conflitos era inerente à estrutura do negócio. Os funcionários da Globe Oil, que forneciam petróleo bruto para as refinarias, e aqueles que vendiam os produtos da Globe, também deveriam fornecer e auxiliar nas vendas da Wood River. Isso levantou suspeitas entre os sócios que não participavam da Globe, de que a Wood River não estava recebendo o mesmo tratamento. Fosse verdade ou fosse mentira, a lição é que, sempre que um contrato abre espaço para conflitos de interesse, é improvável que funcione por muito tempo. Em 1944, o grupo Globe Oil concordou em vender sua participação para o meu pai e para o Ingram, para assim resolver as divergências. Como consequência, Fred e Ingram se tornaram sócios igualitários. Em 1946, a Wood River comprou a Rock Island, uma refinaria com capacidade para 8.000 barris por dia, localizada em Duncan, Oklahoma, e seu sistema de extração de petróleo bruto com capacidade de 10.000 barris por dia. Os sistemas de extração transportam o petróleo bruto do poço até um grande oleoduto, por $600 mil, além de conceder a L.B. Simons, dono da Rock Island, o direito de comprar uma fatia de 10% na Wood River. Esses ativos foram reunidos em uma...
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.